Sejam bem-vindos, esse é o Filosofia de Boteco. Comecei sério hoje, sem risadinha, e eu tô olhando pro Zico esperando ele me interromper, pra gente seguir o protocolo, mas hoje ele tá em silêncio. Então vou começar com você, Zé. Tudo bem? Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aqui, nós estamos gravando esse lindo e belo podcast. Que é o assunto de todas as padarias da Zona Leste. Exato. Esses dias eu fui numa padaria na Zona Leste e os caras estavam criticando o Zico. Sério? É. E eu fui lá e endossei. Outro dia alguém falou pra mim, caramba, o pessoal no trabalho adora o seu podcast. É mesmo? É verdade. Pessoal de que trabalho? Porque se for do seu, não vale porque você é o chefe. Não é meu não, é de uma Gabi aí. Ah, é? Muito obrigado pela paciência. Vai lá, Zico, tá liberado. Ah, não, é que Mudinho. eu sou criticado há 26 episódios por querer fazer isso aqui uma coisa mais dinâmica. E aí, então eu decidi só falar quando me chamarem. Você achou que ficou estático essa abertura? Eu achei, porque não ficou uma coisa assim onde as pessoas conversam. Não parecia uma conversa. Entendi. Parecia um negócio blocado. No 28, assim que eu falar olá, aí você já Já entra. corta. Demorou. Então tá bom. Tudo bem com você, Zico? Tudo ótimo, cara. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Gabis e Cláudios. Sejam bem-vindos ao Filosofia de Boteco. Você continua recomendando pros seus alunos? Sim. Inclusive, essa semana, na sexta-feira, semana passada, teve um campeonato de futebol lá da escola lá. Aí tava aí uns professores sentados e passou uns alunos falando que, não sei o que, a gente vai numa festa. Falei, cara, ensinar vocês a chavecar. Olha aí o episódio 25 do podcast Filosofia de Boteco. O moleque tá no ensino médio. O cara paga uma mensalidade milionária pro Zico. Mas tudo bem, tá? Cara, a gente comentou sobre técnicas de abordagem sem ser invasivas. Eu acho que é importante que essas crianças saibam. Não, justíssimo. Então, justíssimo. Esse conteúdo aqui adolescente já. Esse conteúdo aqui pode ser criticado por qualquer coisa. Porém, a gente tem que sempre respeitar os direitos humanos. Com certeza. E enfim, a mínima dignidade das pessoas. Então você pode discordar da gente, mas a gente tenta ser razoável. Exatamente. E não ser cuzão. E agora vamos pro episódio de hoje, que eu tô ansioso pra falar disso. Por favor. Você Você quer a definição primeiro ou você quer que eu apresente a nosso convidado especial? Você que é o host, cara. Então eu vou dar a definição primeiro. Tá na mão aqui pra mim, e aí depois eu vou explicar porque eu dei a definição primeiro. Na verdade eu perdi a definição. Mas a gente vai falar de uma coisa que acho que de alguma forma todo mundo já foi prejudicado ou já viu alguém sendo prejudicado por isso. Ou já foi, né? Ou já foi o agente locutor. causador. Que é estereótipo. Que à primeira vista, é uma palavra que não sei se é usada sempre como a gente vai usar, mas agora já achei a minha definição e eu vou lá para ela e aí explico e apresento o nosso convidado. Então vamos lá, estereótipo, substantivo masculino, anota aí, Zico. Padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. Acho que isso é bom. Eu fiquei muito feliz que logo de cara o dicionário começou com uma definição boa. Finalmente, né? Porque ultimamente tá foda. Geralmente o dicionário fica no século passado. 2. Concepção baseada em ideias pré-concebidas sobre algo ou alguém sem o seu conhecimento real, geralmente de cunho preconceituoso ou repleto de afirmações e inverdades. E aí eu vou só pro terceiro pra gente não ir tudo, que é algo desprovido de originalidade e repleto de clichês. Para ajudar a gente a falar sobre isso, sobre um tema que o olhar pode não parecer tão grave, mas tem reflexos terríveis eventualmente, a gente está aqui com a Daphne Pelizaro, artista visual com foco em tatuagem, e ela tem muita paciência porque ela já tatuou os 3 membros desse podcast, teve que passar horas com a gente e ainda trabalhando e conversando com a gente. E ainda assim ela aceitou esse convite. Então, muito obrigado. E aí, antes de qualquer coisa, antes de você contar da sua vida, enfim, do que a gente for te perguntar eventualmente, eu queria que você tentasse dizer pra gente, não sei se você tem isso claro na sua cabeça, mas quando foi a primeira vez que você ouviu algo preconceituoso sobre tatuagem? Todo dia. Todo dia? Every day. Prazer, não para as pessoas dessa mesa, mas a quem está ouvindo.
Eu tive o prazer de tatuar todo mundo que tá aqui pelo menos 2 vezes. Sim. Ainda foi essa. Foi mais de uma vez. Exatamente. Não, o Lucas foram 2 tatuas, o Zé foram 2 também e o Lê foram todas. Nossa. Todas, só isso. Todas as suas tatuagens do A Daphne? primeira foi Cara. 100%. A primeira foi essa aqui, colorida ainda, que tipo, ele não sabia nada sobre nada. Cara, eu lembro de E descer aí ele Augusta desafiou seus- com medo, assim. Eu ficava assim, Não, mano, ele imagina não no meio da sabia nada tatu, sobre eu começava a tossir e eu tava resfriado. Se eu começar a tossir, zoar a tatuagem. E se eu não aguentar a dor? Foi. Ele tava com muito medo, tadinho. Tremia, velho. Suava frio. Eu esqueci a pergunta. Qual foi a primeira vez que você ouviu alguma coisa preconceituosa sobre tatuagem? Sobre tatu especificamente. É. Cara, eu não vou lembrar de um momento específico, mas é algo recorrente. De você falar que você é artista visual, você, tipo, aquele clichê que também tá aqui dentro dos estereótipos, porque é uma das definições, inclusive, que, beleza, mas qual que é a sua profissão? Qual que é seu ganha-pão? Do que você se alimenta? Inclusive, eu vi isso do meu pai quando eu falei pra ele que eu ia fazer artes visuais ao invés de medicina, e ele falou: você vai viver do quê? Mas ele me apoiou, tipo, beleza, foi suave. Mas vendo uma mulher, por exemplo, dentro da tatu, é algo que hoje em dia a gente consegue ver mais, mas que antigamente não tinha tanto. Não que eu tatue há tanto tempo assim, faz mais ou menos 4 anos. Mas é algo que não se vê, de fato. Não se via. Você não vê uma tatuadora que tatua há 20 anos. Não é tão fácil. Exceto nos programas de TV que foram inserindo. Mas eu acho que é nas sutilezas que você percebe, assim, sabe? Nos pequenos olhares. Quando as pessoas... Mas ao contrário também acontece. Porque, como eu não tenho muitas tatuagens aparentes, tipo, não tenho tatu no pescoço, na cara, nem nada, se uma pessoa me vê com uma blusa, não sabe que eu tenho tatu, me vê pequenininha, assim, quem não sabe, eu tenho quase 1,5 m, assim, e não acha que eu tenho tatuagens, principalmente tatuagens agressivas, nem nada. E aí o estereótipo vai pro contrário também. Então a gente pode, quem sabe, aqui hoje discutir sobre todas Isso eu não tinha pensado nisso. Mas eu quero fazer só uma antes de passar a palavra pra você, ou pro Zé, que é inacreditável que a Daphne tatue só há 4 anos. Sim, manda muito bem. Obrigada. Porque depois você vai falar seu Instagram, etc. Quem não viu, inacreditável, 4 anos. Sim. Enfim, Que eu Eu penso comecei a numa aprender. Aquela. mas, enfim, Zico. Cara, eu vou citar no final um vídeo muito legal que eu vi, daquele Papo Rápido, sabe? Papo de Segunda, né? Que é o Porchat, o MC, Aquele programa da GNT. É bem legal. Eu não sabia que chamava assim, só vejo Papo de segunda. Papo de Segunda. Papo de Papo de segunda. Ah, tá. E aí e é sobre estereótipo, né? E aí o Emicida fala, estereotipar é reduzir um grupo a uma característica superficial. E pra mim é exatamente isso, cara. A gente hoje usa o estereótipo, então, quando o nosso excelentíssimo presidente chama, por exemplo, todo mundo lá em cima de Paraíba, né? Pega o Nordeste inteiro, Paraíba. Sabe? Ele tá reduzindo os caras a uma característica ainda ruim ainda, né? Porque no sentido pejorativo, né? No sentido pejorativo. Entendeu? E a gente faz muito isso na nossa sociedade. Né? Então, quando a gente fala, joga que nem mulherzinha, por exemplo. Entendeu? Então você usa o estereótipo de que mulher é fraco, é frágil. Eu acho que é importante a gente falar isso também, porque às vezes fica parecendo que só pessoas completamente boçais, como o nosso presidente, reproduzem essas coisas por aí. E a gente meio que diariamente reproduz, e também, não sei se eu vou já aprofundar muito antes da gente começar, mas a Daphne também pode falar também por ela ser mulher, mas eu acho que tem aquela questão que é às vezes eu me culpo por isso, porque eu acho que é assim que a gente foi ensinado. Quando você vê uma pessoa na rua e por algum motivo sente medo dela. Agora, obviamente, a Daphne tem, por todas as questões que a gente já discutiu em episódios anteriores com a Feminiza, se quiser procurar atrás, tem motivo. Mas às vezes eu me sinto muito culpado quando eu tô numa rua escura e aí olho pra alguém, me sinto apreensivo e a pessoa passa do meu lado, Uma boa, tranquilo. seguindo a vida dela. E acontece, pra mim agora é dilacerante, mas... E depois eu fico pensando, por que será que eu fiquei apreensivo com a presença dela?
estereotipou. Né? Ela podia estar apresentando características que Mas me ensinaram. E o que te garante que a pessoa não sentiu o mesmo por você? Exatamente. E ainda mais porque eu não sou não estou fora do estereótipo de perigoso. Cara, você é preto, todo tatuado. Exatamente. Né? A gente ficou zoando no começo, fazendo piadinha, que o Lucas agora tá com os 2 braços fechados, né? E aí eu até falei, Desculpa, mãe. E é exatamente isso. Se alguém olha pro Lucas... Certamente. Se o segurança, você entra no lugar, se você tiver de chinelo e bermuda, o segurança vai ficar de olho em você. Certamente. E até, bom... Antes de aprofundar... Não, só queria questionar aqui. Não sei se o dicionário falou isso, mas o estereótipo só é usado de forma pejorativa porque ele também pode ser usado para outros tipos de definição, sei lá, por exemplo. Mas eu também não sei se a gente vai entrar isso como uma forma negativa. O gringo estereotipa o brasileiro, sei lá, como o país do futebol. Você não acha que isso é negativo? É menos nocivo do que o outro, mas... Tá, sei lá, samba e tal. Entendi. E aí... Será que também a gente... Assim, tem o lado negativo, mas a gente também não deveria ter orgulho de ter tais características, sei lá? Mas aí eu acho que entra a questão, qual que é a diferença de estereótipo e preconceito? Isso. Isso que eu queria entrar. Isso é uma boa pergunta. É uma boa questão. Tem um vídeo muito legal, ficou famoso esse caso. Um professor que ele escreveu um texto que viralizou, né? Porque os alunos sempre perguntavam se ele era homossexual. E, tipo, todo ano os alunos perguntavam. E aí ele falou, por que isso, né? E aí ele parou a aula e falou, galera, por que vocês acham? Ele começou a notar todas as características que os alunos falavam que ele tinha. Então, colocar a mão na cintura, né? Usar rosa. Ele era casado e não tinha filho. Ele era vaidoso. E os alunos começaram a falar, ele só anotou. E aí no final ele foi, tema por tema, conversando com os alunos e falando, tipo, um homem não pode ser vaidoso, né? Se eu quero estar bem arrumado, tal, não sei o que lá, por que eu preciso ter filho? E qual que é a importância de eu ser casado e ter filho e tal? Então, trazendo todos esses pontos para tentar quebrar o preconceito. Não, e outra, né? Se ele fosse realmente homossexual, Sim. Qual que é o erro também? Exatamente. É que não, tinha questão, né? Ele é casado, mas é gay e tal. Aí, um dos argumentos era, uma aluna deu em cima dele e ele não pegou a aluna. Putz. Isso aí prova a inversão completa de valores que a gente, às vezes... É que acho que a gente tá tão acostumado com as coisas serem feitas da maneira errada, É, quando ela, sim. tipo, só tá fluindo como, tipo, eu só tô sendo quem eu sou de fato, as pessoas estranham. Mas acho que a gente tá num caminho de desconstrução muito bom, assim. O que eu acho que é sempre importante é a gente fazer... Primeiro, a autocrítica. Então não adianta você simplesmente apontar pra pessoa e falar assim, putz, você tá sendo preconceituoso, tá estereotipando alguém, se eventualmente você não para pra pensar no que você tá dizendo por aí, né? Mas eu acho assim, vamos lá pros estereótipos mais nocivos pra sociedade. Bom, preto é ladrão, sei lá, mulheres que se relacionam com muitos homens são putas. Tem um caso legal também, a gente vai deixar esses links no final. É uma menina que ela grava coisas, ela tá morando, acho que no Canadá, nos Estados Unidos, não lembro, sobre o dia a dia dela lá fora. E aí ela falou que as amigas falaram pra ela baixar o Tinder, e ela baixou o Tinder, começou a conversar, o cara, não sei o que, a gente podia sair, né, pra se conhecer. Ela falou, legal, vamos. Ele falou, você podia vir na minha casa. Ela, tipo, não, vamos tomar um café, né? Assim, tipo, não vou na sua casa. Ele, não, mas não tem problema nenhum ir da minha casa. Assim, ela, tipo, mas eu não te conheço, por que eu vou na sua casa? Ele, não, mas eu saio com várias brasileiras, assim, e as brasileiras não tem problema nenhum em vir na minha casa. E aí o cara foi piorando a conversa, assim, e ela faz psicologia, se eu não me engano, e ela falou, então eu fui dando trela porque eu queria entender aonde ele ia chegar. E aí ele começou a perguntar, tipo, não, mas você tem corpo de brasileira? E a resposta dela foi, bom, se eu sou brasileira, meu corpo nasceu no Brasil, tenho um corpo de brasileira. Justo. E aí o cara começou, mas você tem depilação de brasileira? Porque as brasileiras são famosas por serem depiladas, né? E começou com esse papo, né? E aí ela, dá um puta no esporro, assim, né, social, falando sobre isso. Então é muito legal, vale a pena assistir isso pra gente... E aí eu queria voltar um pouco no que o Zé falou, sobre a questão do estereótipo, se ser bom ou não. É que eu acho que ele é muito confundido com preconceito, né? Porque o estereótipo contextualizando aqui, ó, vamos lá, senta que lá vem a história. Foi um termo criado em 1922